Você pode colocar sua tela para compartilhar, por favor? Tá, só um minuto. Ok. Marcele Nascimento é aluna de mestrado e quando você estiver pronta, você pode iniciar sua apresentação. Você tem 15 minutos para apresentar, 5 minutos de pergunta da plateia e quando faltar 5 minutos para terminar sua apresentação, eu te aviso, tá bem? Ok, vocês conseguem ver? Sim, conseguimos Ok, ver. Não está em modo de apresentação. agora ficou? Está carregando? Sim, agora sim. Rapidinho que eu vou botar para cronometrar aqui, porque me dá um parâmetro também. Tá. Tá, comecei aqui. Bom dia, meu trabalho é sobre o estudo da produção central exclusiva de um par de taus, a energia de centro de massa de 13 TeV, usando o PPS-CMS. Então, aqui é mais ou menos o que eu pretendo falar. Vamos começar pelo que seria essa produção central exclusiva. Então, aqui, na colisão entre prótons lá no acelerador, né, quando ocorre uma troca de partículas, no caso fótons ou gluons, e você tem obtém um estado X nesse sistema central, onde esses prótons permanecem intactos, esse processo é chamado de produção central exclusiva. Então, aqui do lado tem um diagrama de Feynman desse processo. Então, você tem aqui, por exemplo, a interação entre os prótons, realizando uma troca de fótons e obtendo um estado X, e aqui a equação mais ou menos do processo, né, onde os prótons permanecem intactos. E o estudo da produção central exclusiva é interessante porque a gente consegue calcular bem com precisão a seção de choque, e se a gente observa desvios, né, nessa seção de choque, isso indica uma física além do modelo padrão. Então, aqui vem os objetivos, né? A gente quer estudar a produção central exclusiva de pares de tal. Existem medidas para os outros leptons, mas não existe o tal, então é uma dos porquês. E a gente quer desenvolver a metodologia para observar o sinal exclusivo no modo tauônico, ou então obter um limite superior, né, para o RAM2, que é os dados que a gente tem atualmente, que foram coletados entre 2016 e 2018. Mais para frente a gente vai ver que o tal é um bicho meio estranho, então, caso a gente não consiga observar, a gente vai fazer projeções para o estudo desse canal com maior luminosidade integrada, que vai acontecer no RAM3, que a coleta de dados começará em 2022. Então, aqui a gente tem um pouco do aparato experimental, a gente usa o CMS, que é o sistema central. Então, o CMS é um detector de cebola, em formato, né, a gente fala de cebola cilíndrica, porque a gente imagina ele como cascas. Então, da mais interna para a mais externa. A mais interna é composto pelo sistema de translitografia de silício. Aí, as mais externas, você vai ter o calorímetro eletromagnético, o hadrônico, o ímã solenoide supercondutor e as câmaras de Muon. Bem, o sistema de translitografia é justamente para a gente medir, conseguir observar os traços, né? O calorímetro eletromagnético, ele obtém as medidas de fótons e elétrons, os hadrônicos de hadrônico, e uma solenoide associado com o sistema de translitografia. Ele é importante para a gente determinar a carga das partículas e a precisão da medida do momento, e a câmara de Muons para medir os muons. O PPS, ele é um detector que está mais ou menos a uns 210 metros do CMS. Esse IP5 aqui seria onde está o CMS, e o PPS é composto por Raman pots, que são estruturas onde esses detectores são montados. Então, imagina que, como eu falei, o CMS é um cilindro, então você vai ter um PPS para o lado do braço, que a gente chama, para o braço de um braço, de um lado, e do outro braço. Então, aqui eu só estou mostrando um dos braços do PPS, e ele tem dois tipos de sensores, né, nesses Raman pots, que são os detectores de trajetografia, que medem as coordenadas x e y dos prótons, né, as posições Z onde eles estão, né,
colocados onde os sensores estão, e essas medidas são usadas na determinação do momento perdido pelos prótons, né, para produzir o estado X. E os detectores de tempo, que medem o tempo de chegada desses prótons espalhados. A gente tem aqui uma evolução dos detectores, então, ao longo do tempo, ele mudou algumas coisas. Em 2016, ao longo do RAM 2, né, ele era composto por tiras de silício, depois eles atualizaram para um detector mais sensível, que é de pixel 3D, e em 2018 eles colocaram os 2 detectores ali de teste de ortografia como pixel 3D. Além de 2017, eles introduzirem o detector de tempo. A gente tem um pouco da análise, né, que a gente encontra o tau, e a gente consegue entender um pouco por que é difícil trabalhar com essa partícula. Então, você tem um lepton massivo, né, com tempo de vida média muito curto, uma distância própria curta, então, e com vários decaimentos, né. Aqui a gente mostra alguns, mas ele decai tanto em modos leptônicos quanto em modos hadrônicos. Então, é uma partícula bem difícil de reconstruir. Um tempo de vida média curto, então, quando você observa essa partícula pelo sistema central, pelo CMS, é difícil você separar essa partícula das outras interações que existem ali, ainda mais pela quantidade de decaimentos que existem para essa partícula. Mas existem, a gente vai ver que existem algoritmos que ajudam a gente a construir essas partículas. Então, é uma ajuda, né? Aqui a gente tem o nosso sinal de interesse. Existem modos em que os prótons eles não se dissociam e modos em que eles se dissociam. Quando eles se dissociam, acaba sendo um background para a gente, porque a gente não consegue observar esse próton no PPS. Então, existem 3 tipos, né? Onde os 2 permanecem intactos, onde apenas um permanece intacto, e onde os 2 se dissociam. No caso do primeiro e do segundo, onde um ou 2 permanecem intactos, isso é considerado um sinal para a gente, porque a gente tem informação do próton no PPS. Agora, quando os 2 prótons se dissociam, acaba sendo um background para o nosso canal, porque a gente não tem informação sobre esses prótons. Então, a gente tem esses 3 diagramas, onde, no caso ali, o L para a gente é o tau, né? Aqui a gente tem uma tabela das quantidades de frações, da quantificação, né, de fração de decaimento, utilizando o PDG. Então, aqui a gente pode ver que 64% dos taus decaem hadronicamente, e quando você vai para o par de taus, você tem ali que 41%, aproximadamente 42% do par de tau decai hadronicamente. E, por enquanto, a gente está fazendo medidas, né, com o par de tau decaindo hadronicamente, porque o algoritmo ele reconstrói apenas taus hadrônicos, né, com decaimentos hadrônicos. Mas, se a gente somar com a contribuição do decaimento semileptônico, a gente vê que a gente obtém mais ou menos, mais de 80%, né, dos decaimentos do par de taus, e a gente consegue observar utilizando esse algoritmo. No caso do semileptônico, a gente vai reconstruir apenas um dos taus usando esse algoritmo. Aqui a gente tem alguns dos processos que são possíveis backgrounds para essa análise. Então, como tal, ele tem uma gama imensa de decaimentos. A gente tem vários processos que podem ser considerados background, até outros processos exclusivos, como o PWW, por exemplo, onde, no caso, o X, né, que é produzido ali, que eu falei no começo, poderia ser um WW. Então, esses são os processos que a gente vai olhar e ver a contribuição, né, para a contaminação do nosso sinal. A gente tem aqui o programa que a gente usa para simulação de Monte Carlo. Então, o programa que a gente tem usado é o FPMC, que é um Monte Carlo voltado para esse tipo de física. E ele foi desenvolvido justamente para simular a colisão entre 2 hadrons, onde esses dois hadrons permanecem intactos. Então, a gente utilizou o FPMC para gerar eventos do nosso sinal, na região de QC de 0.015 até 0.2, que é a região de aceitação do PPS, né?
e essa variável psi, ela representa a fração de momento perdida pelo próton espalhado, isso. A gente gerou uma amostra de 40 mil eventos, e essa amostra passa por toda a cadeia de simulação e de reconstrução, e nas condições de operação, né, do acelerador, a gente tem interações simultâneas, que a gente chama de pile-up. Então, em um mesmo cruzamento de feixe, você tem vários prótons colidindo, né? Então, a gente precisa incorporar isso na simulação, então a gente adiciona esses eventos de pile-up na amostra que a gente gera. Assim, a gente consegue reproduzir a distribuição de número de iterações, que seriam os dados reais. A gente usou a configuração do PPS, que eu mostrei lá, para 2016. Então, aqui eu já adiantei algumas coisas, né? A gente tem o decaimento, né, em hadrônico e leptônico, e até o momento a gente está focado no canal em que os dois taus decaem hadronicamente, mas a gente vai estender o estudo para englobar os canais semileptônicos. E o motivo da gente escolher primeiro os canais que eles decaem totalmente hadrônicos é porque a gente pode usar os algoritmos dedicados, que entre eles está o DeepTau, que é um classificador baseado em rede neural, para reconstruir esses objetos. Então, a gente consegue ter a gente consegue saber se a gente está conseguindo reconstruir, se a gente está conseguindo observar aquilo de uma forma satisfatória, já que o tal é um bicho meio estranho de reconstruir. Então, a gente aqui... Marcele, desculpa interromper, faltam 5 minutos para finalizar. Ok. Aqui a gente vai mostrar algumas distribuições cinemáticas que a gente obteve com os eventos gerados. A gente tem algumas distribuições reconstruídas usando o algoritmo, mas infelizmente eu não posso mostrar ainda, porque eu preciso saber se eu posso mostrar fora da colaboração, mas aqui eu vou mostrar algumas distribuições usando o FMC. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a distribuição de PT, onde eu mostrei a distribuição do PT para o tal 1 e é uma distribuição bidimensional entre o PT do tal 1 e do tal 2, para a gente ver se está, né, coerente. Então, a gente vê a distribuição de PT coerente e a distribuição bidimensional coerente. A mesma coisa acontece para o eta. A gente vê com distribuições coerentes para o Φ também. E aqui, para uma coisa que é interessante, a gente fez a massa invariante do par de tal e a rapidez do par de tal, utilizando as variáveis do tal, que a gente obtém do tal, mas a gente também obteve essas distribuições utilizando as variáveis do próton, pelo momento perdido, né? E você vê que as distribuições são equivalentes, então eu consigo obter distribuições sobre o par de taus, tanto através dos prótons quanto através das variáveis do tau mesmo. E como os eventos são gerados, você vê que os gráficos são equivalentes, eles são idênticos, então está em concordância do que a gente espera. Aqui a gente tem um pouquinho do algoritmo DeepTau, então esse algoritmo ele oferece algumas configurações já pré-estabelecidas, que a gente chama de working point. Então, a gente tem das opções que variam da menos restritivas até as mais restritivas. Então, aqui a figura cobriu. Então, a gente tem aqui, daqui são as menos restritivas até as mais restritivas. E essa tabela de eficiência a gente pegou de um artigo que foi calculado por processo de Higgs em tal. Então, é um algoritmo que consegue reconstruir o tal com uma certa eficiência. Aqui o que eu falei que já temos o trabalho em andamento, então a gente já fez essas coisas, alguma dessas coisas com o algoritmo DeepTau que não deu para mostrar. A gente esses trabalhos em andamento, a gente vai incluir o canal de background e estudar as correlações entre as variáveis relacionadas ao PPS, aos prótons, e obtida pelo CMS, o detector central. São estudos que já estão em andamento. E aqui são as atividades futuras. Então, a gente vai estender esse estudo para os eventos em que um dos taus decai leptonicamente. A gente está considerando, por enquanto, todas as distribuições que a gente fez, a gente considerou os dois prótons sendo detectados pelo PPS.
Então, a gente pretende estender o estudo para outro tipo de sinal que a gente tem, que é onde um dos prótons não sobrevive. Aumentar a estatística, usar o Monte Carlo para estudar e definir e otimizar os cortes a serem aplicados nos dados. Aplicar os cortes de seleção nos dados, né, do RAM2 e obter o número de eventos produzidos, medir eficiência e obter seção de choque. Caso a gente não consiga obter isso, a gente faz uma projeção para o RAM3. Caso os eventos, né, a estatística que a gente tenha não seja suficiente para visualizar essas coisas, a gente consegue fazer uma projeção para o RAM3. E é isso, aqui tem algumas referências. Parabéns pela apresentação, Marcele. Vamos às perguntas. Alguém da plateia tem alguma pergunta para fazer? Fique à vontade, João. Marcele, bom dia. Oi. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela sua apresentação. Bom dia. É bem interessante. Obrigada. Bem interessante dela. Mas eu fiquei com uma dúvida num ponto dela, né? Você falou que essa colisão que você está estudando é uma colisão que mantém os prótons, correto? Pode ou não. Teoricamente, seria interessante se os dois prótons sobrevivessem à interação. Que a minha dúvida foi justamente essa, né? Porque eu pensei que mantinha os prótons, mas teve um slide que você mostrou que eles dissociam, né? O que seria isso, essa dissociação deles? Então, quando os prótons interagem, eles trocam ali, no caso, fótons, né? Então, por perder momento, o próton pode permanecer intacto ou se dissociar, por conta dessa perca de momento. Então, como a gente quer obter as variáveis dos prótons, a gente procura eventos em que a perda de momento, de energia ali, não seja suficiente para dissociar os prótons, mas existem, por exemplo, processos, existem momentos em que os prótons vão se dissociar. Então, se a gente conseguir obter pelo menos alguma informação de um dos prótons, já dá para considerar esse canal como um sinal, por exemplo. Agora, quando a gente perde a informação dos dois prótons, a gente não consegue obter, né, essas informações, e assim a gente não consegue reconstruir esse canal. Sim. Eu consegui responder só essa pergunta ou não? Não, conseguiu sim. Valeu. Parabéns de novo. Obrigada. Mais alguém fazendo pergunta? Bom, Marcele, muito obrigada por sua apresentação. Você pode interromper o compartilhamento de tela. E vamos para o próximo aluno, que é o Matheus Ferreira.